Bastante tempo eu retorno aqui para o canal para voltar a fazer alguns vídeos, pelo menos um por mês, tá? É o meu objetivo nesse novo período. Eu continuei lendo outros livros nesses anos que eu fiquei parada sem fazer nenhum vídeo. E hoje eu trago o último que eu li, tá? Que eu achei muito interessante, que é esse daqui, Mais Esperto que o Diabo, tá? Ele é um livro que não é de história de começo, meio e fim. Ele é um livro, pode-se dizer, de autoajuda, ele é, né, de fato, um livro de autoajuda, e ele faz você refletir sobre muitas ações do seu dia a dia e tentar entender se o diabo tem controle sobre a sua vida ou não. Aqui o autor, que é o Napoleão Hill, ele descreve, né, uma conversa que ele tem com o diabo depois que ele consegue acessar o seu outro eu, que foi no momento de fracasso que ele conseguiu acessar esse outro eu. E ele mostra que cada fracasso ele tem uma equivalência para você, uma oportunidade equivalente, né? Vamos mudar um pouquinho as palavras, uma oportunidade equivalente para você alavancar aquele fracasso de uma forma positiva para sua vida. Esse livro ele retrata, só para vocês terem uma ideia, ele é de 1938, então é muito antigo, e as questões que ele trata nesse livro são questões que ocorrem até hoje. Ele fala que o diabo ele tem o controle sobre nossa vida através do medo, e é através do medo que ele nos aliena no ritmo hipnótico. É quando a gente não tem um propósito definido na nossa vida, então ele consegue fazer com que a gente viva alienado. É um livro muito interessante porque não é só sobre educação financeira como muitos acabam falando, mas é sobre vida, é sobre relacionamento em família, com companheiro, educação profissional também, como tratar o outro ser humano, né? E qual que é os maiores medos, né, pelos quais o diabo controla a nossa vida? É o medo da pobreza, é o medo da crítica, o medo da perda de saúde, medo da velhice, o medo da perda do amor e pelo medo da morte. E através desse medo, ele faz com que a gente crie um ritmo hipnótico de alienação. Então a gente repete os hábitos ruins dos nossos pais sem perceber, os hábitos ruins de um ambiente sem perceber, os hábitos ruins de temer a todo momento e fazer com que a gente não tente ou prospere naquilo que a gente quer. Então isso faz com que a gente fique muito parado no tempo, né? E eu achei muito interessante, então eu aconselho vocês a lerem esse livro. Se vocês já leram, eu peço que vocês deixem um comentário do que vocês mais gostaram nesse livro, tá? E ele especifica também como reconhecer um alienado, e eu me coloco nesse lugar também de alienada, de repetir os hábitos que não são tão bons, e o porquê que o diabo, que é a parte negativa do átomo, né, de tudo que está ao nosso redor, como que ele consegue trazer essas pessoas a fazerem o que ele quer. Porque ele, na verdade, no livro, ele fala que não interessa o que vai acontecer depois da morte, o que ele quer é controlar a mente das pessoas aqui na Terra para fazer a vontade dele, né? De trazer mais pessoas ainda para o controle dele, que é para o controle de fazer coisas erradas também, muito por sinal, e
eu aconselho vocês a lerem. Eu não vou contar muito mais sobre esse livro, para que vocês possam, de fato, procurar e entender todas as resenhas sobre esse livro. Cada um vai falar um pouco o que mais tocou, né, na pessoa sobre esse livro, porque o início dele, ele fala um pouquinho sobre a vida do Napoleão Hill, até chegar nesse momento onde ele ele encontra esse seu outro eu, e como ele começa a conversar com o diabo. Então, todo o livro, ó, só para vocês darem uma olhadinha, são perguntas e respostas, tá? E é muito interessante, porque ele fala sobre alienação, sobre o ritmo hipnótico, ele fala sobre ter um propósito definido. Então o diabo não consegue controlar a mente daquelas pessoas que têm um propósito definido, que têm um objetivo de vida, e que independente do fracasso dessa pessoa, ela mantém o objetivo dela, ela vai contornando para chegar de fato nesse objetivo. Fala também sobre educação e religião, que são temas bem sensíveis a cada um de nós, mas que ele coloca de uma forma prática, e ele dá soluções também de como trazer, né, as crianças para o pensamento crítico também, para o empreendedorismo, de não ser só aquele copia e cola do ambiente onde eles estão. Eu achei muito interessante. Ele fala também sobre a autodisciplina que nós devemos ter e sobre aprender com a adversidade que se põe ao nosso caminho, e não simplesmente esmorecer quando algo não dá certo, mas tentar entender o porquê que não deu certo, corrigir aquilo. Ele fala sobre a lâmpada também, né, sobre a criação da lâmpada. Se Thomas Edison tivesse desistido de criar a lâmpada no primeiro fracasso, quanto tempo demoraria para outra pessoa fazer com que funcionasse de fato, né? Então, errou, persiste. Eu achei muito interessante as reflexões que ele faz. Então, eu queria que vocês deixassem aqui embaixo o que vocês mais gostaram do livro, para quem já leu, que parte que mais tocou vocês. A parte que mais tocou em mim foi, de fato, essa questão da alienação, de repetir muito sobre o nosso ambiente, o que o nosso ambiente reproduz, a gente repete, né, e fica naquele ritmo hipnótico de não querer mudar, tanto pelo conforto, né, do comodismo, como fala, né, não é nem conforto, desculpa, é comodismo, e é o que mais tocou. Aí, se vocês puderem, né, quiserem também deixar a reflexão de vocês, caso vocês já tenham lido esse livro, o que vocês acharam dele, comente aqui embaixo, curte o vídeo, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, e eu vou tentar fazer mais vídeos. Eu faço vídeos curtos, tá? Porque é só uma introdução de fato, e pra fazer com que vocês tenham interesse também em ler. Não sei se eu consigo, pode escrever aqui embaixo caso seja, se eu conseguir atingir esse objetivo, tá? E qualquer pergunta que vocês quiserem, pode deixar aqui embaixo que eu respondo vocês também. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.